O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens também da Audivia, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição, no ar, ligadinho, e tem as retransmissões a partir das 5 horas da tarde na TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região. Nosso convite, hein? A partir de agora, a gente quer você com a gente, para você curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas sociais e também interagir pelo nosso WhatsApp. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, vamos iniciar mais uma semana, como eu sempre digo por aqui, às segundas-feiras vamos com empenho, com dedicação, saúde para todo mundo nessa nova jornada, e vamos conhecer então os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos temas, analisar e debater tudo que a gente está propondo na pauta de hoje. Luciana Alan com a gente, ela é cofundadora do Instituto Crescer, doutora em educação, ela integra a International Society for Technology in Education, a Sociedade Internacional de Tecnologia Educacional, e também é redatora de diretrizes em tecnologias educacionais para o MEC. Tudo bem, Luciana? Bem-vinda. Obrigada, Mauro. Obrigada pelo convite para estar aqui. É um prazer. Obrigado pela presença, Luciana Alan. Eu trago também aqui o Luiz Neves Castro, escritor. Ele é autor do livro Onde Eu Nasci, Passa um Rio. E ele está em Ribeiro do Pombal, município de Ribeiro do Pombal, que fica lá no agreste da Bahia. Tudo bem, Luiz Neves Castro? Bem-vindo aqui com a gente, direto de Ribeiro do Pombal. Como é que você está? Muito bem. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar na companhia de pessoas tão ilustres. Obrigado pela presença, Luiz. Também na nossa jornada aqui, Cláudio Musselin. Ele é professor, coordenador do ensino médio e pré-vestibular no Anglo Alante Paulínia. Ele está em Paulínia, interior de São Paulo, região de Campinas. Tudo bem, Cláudio? Boa tarde, tudo bem, Mauro? Obrigado pelo convite. Boa tarde para todos, que tenhamos um excelente programa hoje. Obrigado pela presença. E também com a gente o Lucas Souza, conselheiro pedagógico e de carreira da Beacon School. Ele é pós-graduado em Educação e Orientação Educacional pela Universidade da Califórnia de Los Angeles. Tudo bem, Lucas? Olá, Mauro, boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde aos ouvintes também. Então vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, desta segunda-feira aqui do programa Gente que Fala. Vamos começar dizendo o seguinte, sobre um cenário alarmante, é um novo levantamento apontando aí que o Brasil conseguiu cumprir apenas 4 das 20 metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. O PNE foi criado em 2014 com o objetivo de democratizar o acesso à educação, melhorar a qualidade do ensino e fortalecer a infraestrutura educacional do país. Porém, 10 anos passaram, de lá para cá, e o que se vê até aqui é falta de investimento adequado, desvalorização do professor, resultados aquém do esperado, desafios crônicos e a necessidade urgente de ações mais efetivas. Afinal de contas, 10 anos aí se passaram e muito pouco resultado em relação ao PNE. Eu começo a respeito desse tema com Cláudio Musselin. Cláudio, professor, como é que a gente explica isso tudo? Por que a gente está patinando nessa história? Vamos Nós lá. estamos tendo vários tempos que a gente já tem patinando nisso, já está enrolando. Eu acho que temos vários pontos que precisam ser tratados, né? Alguns deles você já acabou colocando, e aí a gente acredita que eu, pelo menos no meu ponto de vista, a educação ela não vem tendo a atenção que deveria ter, né? Dos nossos governantes aí, das nossas políticas, fora as mudanças constantes também aí que a gente vem enfrentando. Sim. Luciana, para a sua análise também, o que é que está acontecendo nesse momento? A gente completa aí 10 anos do Plano Nacional de Educação,
é uma política, ou seja, ela está implementada, ela deveria funcionar. Porém, o Brasil só conseguiu cumprir 4 das 20 metas estabelecidas no PNE durante esse período aí de 10 anos, uma década perdida na educação, vamos dizer assim, né? Então, se a política está aí, ela está implementada e o resultado não está posto, é porque está faltando alguma coisa na própria execução dessa política, né? Como é que você avalia? Então, Mauro, a política ela está posta, né? A política ela traz as diretrizes do trabalho que tem que ser feito. Mas para que efetivamente ele aconteça, há necessidade de que se tenha um planejamento de 10 anos, um planejamento estratégico para dar conta aí de metas de curto, médio e longo prazo. E quando a gente fala em 10 anos, a gente perpassa governos, né? E a gente não tem um projeto que ele hoje é de nação. O que acontece muitas vezes é que um novo governo entra, ele faz ali um planejamento e quando muda esse governo, isso não se dá continuidade. Então, a gente não tem aí esse plano todo, nós temos a política com essas diretrizes, mas não tem efetivamente um planejamento que dê conta de tudo isso, né? Então, é uma mudança constante aí nas orientações e nos projetos e nas atividades que começam a ser implementadas e não se dá continuidade, né? Então, esse é o grande problema que nós temos há muitos anos. Eu participei, por exemplo, da escrita dos PCNs na época do ministro Paulo Renato. Foi um documento extremamente importante, que trazia toda uma diretriz já para trabalho em toda a educação básica, e esse documento foi deixado de lado para a construção da BNCC. Mas não se consegue nem implementar, né, um trabalho a partir de uma diretriz e já há uma nova mudança que acaba não contribuindo para que as ações sejam efetivadas. Então, essa rotatividade que nós temos aí que é o grande problema. Pois é, Luciana, o que acontece é que a gente não consegue ter algo pensado como uma política de Estado e sempre sendo visto como uma política de governo, onde cada governante de plantão resolve mudar as regras do jogo e não temos uma situação perene. Qual é o problema dos nossos governantes nesse aspecto de ficar mudando e não aceitar uma situação de política de Estado? A educação não pode ficar sendo alterada a cada instante, conforme o gosto de cada governante. Complexo, né, Maurício? É uma questão do Brasil. Acho que não é só na área de educação, acho que na saúde, na economia, em todas as áreas. Nós não temos um compromisso de nossos governantes em dar continuidade a um projeto que já se iniciou anteriormente, né? Cada um quer trazer a sua roupagem, quer dar a sua cara ao projeto e definir o que para ele é prioridade. E aí a gente não consegue ter essa continuidade. Essa que é a grande questão. É a cultura no Brasil, né? Nós avançamos dessa forma, infelizmente, isso já tem mostrado há muitos anos que não é efetivo. Então, ter o plano, ter aí todo o plano desenhado com diretrizes, não garante, só ele não garante a sua implementação, né? A gente precisa ter realmente um projeto que perpasse tudo isso. Lucas Souza, você compartilha do entendimento dos colegas? Por que a gente está patinando na execução do Plano Nacional de Educação? Em 10 anos, apenas 20% das metas estabelecidas foram cumpridas. Como é que você entende isso? Acredito que o professor Cláudio e a Luciana falaram muito bem sobre a questão. Trata-se de política pública. O que eu destacaria enquanto a entidade privada, talvez seria a importância, porque quando falamos de educação, falamos da rede pública e da rede privada, da especial atenção que a rede privada pode vir a atuar, seja frente ao Conselho Estadual de Educação, por exemplo, ter voz nesses fóruns, ou seja, a própria via Associação Brasileira de Escolas Particulares. Então, eu acredito seja a importância da escola particular se posicionar e também de se articular frente a um tema que sim depende da rede pública de educação, porque também estamos falando de política pública, mas de uma ação importante das escolas particulares, seja por meio dos fóruns específicos em que elas atuam, seja por meio do próprio Conselho Estadual. Quando a gente fala de política pública, a gente está falando da voz de todo mundo, então a gente está falando da importância de nós também
darmos voz em como atingir essas metas e que foram estipuladas aí em questão. E você entende que as duas redes, a oficial e a particular, elas estão, digamos, irmanadas nesse sentido, né, de abraçar a causa, ou existem divisões, existem olhares diferentes, por parte de cada uma delas? Seguimos todos, como a própria Luciana disse, a Base Nacional Comum Curricular, então estamos sob a mesma legislação, então, querendo ou não, a gente tem de construir diálogo. A grande questão é como essa colaboração pode ser feita nos fóruns em que acontecem as discussões dos tópicos, né? Mas, de modo geral, não tem como fugirmos, somos todos conectados pela mesma legislação, cabe a reflexão sobre como podemos colaborar frente com uma voz da educação privada, juntamente atuar de uma maneira conjunta com a educação pública. E uma das maneiras é por meio do Conselho Estadual de Educação, por exemplo, em que nós tentamos aí nos posicionar e compartilhar boas práticas, por exemplo. Sim. Luiz Neves de Castro, seu entendimento sobre esse nosso primeiro tema no programa Gente que Fala de hoje. O Brasil cumpre apenas 20% do Plano Nacional de Educação, ou seja, 4 das 20 metas estabelecidas no PNE em 10 anos, de 2014 até aqui. Olha, Mauro, eu vejo como principal problema a descontinuidade administrativa. Cada governo encara a educação de uma forma. Só para dar um exemplo, a grade curricular lá de São Paulo praticamente não tem nada a ver com a grade curricular lá do Amazonas ou aqui do Nordeste. Não há essa unicidade. Esse é um dos problemas. E o maior, no meu entendimento, é justamente cada governo ele encara a educação de uma forma. Nós saímos recentemente de um governo mais à direita para um governo mais de centro-esquerda e cada um encara a educação de uma maneira diferente. Não há uma unicidade, não há uma política que conduza a educação da mesma forma, tanto na região sul, sudeste, quanto na região norte e nordeste. Essa unificação, acho que ela precisa ser encarada com rigor, para que a base curricular da escola brasileira, ela seja única a nível nacional. Pois é o ponto de vista também apresentado, né, pela Luciana, essa descontinuidade, né, entra governante, sai governante e os olhares não são os mesmos. Isso afeta uma política de Estado que deveríamos ter, né? Enfim. Então, agora, chegar a esse diálogo de construção de uma política perene, a construção já está feita, o que está falhando é a execução dessa construção, né? Luiz. Isso mesmo, isso tem contribuído sobremaneira para que o ensino brasileiro ele seja descontínuo, não há uma diretriz, né? Não há uma diretriz governamental que conduza o ensino da mesma forma em todas as regiões do Brasil. Sim. Muito bem, gente. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. O nosso tema hoje é aqui, educação. Você acompanha a gente pela 365, sua rádio de todos os dias, as imagens da UTV, a TV da internet, nossos perfis nas redes sociais também no ar, tem Instagram, tem Facebook, o nosso canal no YouTube, e as retransmissões, às 5 da tarde pela rádio, às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região do nosso interior aqui de São Paulo. Vamos falar sobre o próximo tema aqui, a Política Nacional de Ensino Médio, sancionada pelo presidente Lula na semana passada, modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e revoga parcialmente a reforma do ensino médio, mantendo as 3.000 horas de carga horária total e a retomada do período destinado à formação geral básica. O governo vetou a inclusão dos conteúdos dos itinerários formativos na prova do Enem e a adoção do novo currículo do ensino médio vale a partir do próximo ano letivo. Luciana Alam, a respeito
dessa mudança. Enfim, foi um trabalho que demorou mais de um ano, né? Porque em março do ano passado, né, que o governo federal resolveu mexer nisso, havia discordância em relação à reforma do ensino médio. Nesse trabalho, você acha que todo mundo foi ouvido, todas as partes puderam ter aí o espaço necessário para fazer sugestões, fazer as críticas, trabalhar o diálogo para a construção agora dessa nova etapa da Política Nacional do Ensino Médio? Oi, Mauro. Sim, acho que agora o novo documento ele está muito mais bem construído. Ele traz diretrizes muito mais claras do trabalho que tem que ser feito no ensino médio, e ficou bem mais interessante. Apesar de eu discordar especificamente de um ponto, eles aumentaram novamente a grade horária, né, da formação geral básica e tiraram horas do itinerário formativo, que é uma pena, mas é uma necessidade frente às condições que a gente tem hoje, principalmente nas escolas públicas brasileiras, que representam 90% das escolas que nós temos no Brasil. Então, não adianta, a gente não consegue promover com equidade, com inclusão, com condições iguais para todos. Se não é possível isso, é melhor a gente retroceder. Então, para mim, foi um retrocesso, porque se a gente olha para o itinerário formativo, que é essa grande novidade aí no ensino médio, que foi posto né, na versão anterior do documento, ele traz a ideia de que os alunos podem ter a oportunidade de trabalhar mais em assuntos que para eles tenham maior interesse, né? Ele consolidar, se aprofundar e ampliar o seu conhecimento numa área de formação que ele tem mais interesse. São atividades muito mais conectadas com o seu projeto de vida, muito mais com propostas de atividades mão na massa, onde eles podem experimentar, manipular coisas, acaba fazendo muito mais sentido para esses alunos. O aluno do ensino médio, ele quer algo mais prático, que tenha desafio, uma aprendizagem mais baseada em projetos, em problemas, conectados com as questões do mundo real e com aquilo, com o seu interesse pessoal. Só que para que tudo isso aconteça, nós precisamos ter infraestrutura, precisamos ter profissionais que consigam dar conta desses temas, e trabalhar adequadamente junto aos alunos. Enfim, é uma série de questões que têm que ser providenciadas, e a gente tem diversas mazelas, né, na educação pública hoje, mas elementares que acabam não criando essas condicionantes. Então, se não é para todo mundo, é melhor a gente retroceder, porque, né, na formação geral básica você pode ter atividades focadas só na sala de aula e contando ali com o recurso carteira, lousa e os recursos insumos básicos, do que você oferecer essas atividades mais interessantes que dependem de uma outra condição para que o trabalho aconteça de forma adequada. Então, nesse aspecto, eu acho que é uma pena, né, é necessário por conta das condições que nós temos. E, aliás, só voltando um pouquinho, que a gente estava falando do PNE, né, se a gente vê o que das 20 metas que nós tínhamos, que agora viraram 18 objetivos, todos eles, né, a grande maioria deles, tirando três, eles estão trazendo como grande objetivo a gente conseguir promover acesso, permanência e conclusão a partir da inclusão e da equidade. Imagina, e da qualidade, né? São pontos assim que são elementares, né? Que nós não teríamos que estar hoje, essa altura do campeonato, é, discutindo inclusão, equidade, qualidade do ensino, acesso. E é isso, nós ainda estamos com metas extremamente, objetivos extremamente estruturantes. A gente não consegue sair desse e pensar de uma forma mais estratégica como é que a gente prepara esses jovens realmente para oportunidades de empregabilidade com as competências necessárias. Enfim, é um grande É. desafio aí que nós temos. Bom, em relação à nova Política Nacional do Ensino Médio, você se colocou favorável aos itinerários formativos, da forma como eles estavam, né? Esse foi o ponto que trouxe a maior polêmica, a ponto do governo recuar, tirar de cena isso, preparar um novo modelo e apresentar agora, né? Enfim, mas talvez o que tenha faltado
teria sido a criação da infraestrutura, a preparação dos professores, para que tudo isso viesse junto com a colocação do itinerário formativo e tudo partisse do zero. A partir do momento que você cria o itinerário formativo e não dá as condições para ele, de fato, ser desenvolvido, aí fica aquela lacuna que aí ocorreu. Então, talvez não fosse um erro o itinerário formativo, a presença dele, mas falta de estrutura para executar, né? Exatamente, ele não é ruim. Aliás, muitos países, os países mais desenvolvidos, que estão com, né, resultados melhores, eles têm maior foco nas atividades mão na massa, em trabalhar por projetos, em conectar cada vez mais o ensino à realidade que o estudante vai ter fora da escola, no futuro próximo. Mas tudo isso exige não só a infraestrutura, né, infraestrutura básica ali de laboratório, tecnológica, acesso à internet, a equipamentos, mas também a formação de profissionais para conseguirem assumir, porque a aula, num trabalho, num espaço como esse, ela acontece a partir de outras estratégias que exigem uma outra também, uma outra abordagem do professor, outras competências que ele tem que ter. E a gente sabe que a gente tem uma formação ainda muito ruim, uma formação inicial dos nossos professores, que ainda estão num formato muito tradicional e não conseguem criar as melhores condicionantes para trabalho num espaço como esse. O que esses estudantes do ensino médio de hoje vão sentir lá na frente, daqui a alguns anos, poucos anos, considerando o seguinte cenário. Tem gente que fez o ensino médio já no modelo anterior, conseguiu terminar o terceiro ano no modelo anterior, tem gente terminando o terceiro ano agora, neste modelo que está vigindo, e tem gente que vai terminar o terceiro ano no modelo que vai vigir a partir de 2025. Ou seja, são três situações completamente diferentes. Qual a implicação disso para a formação do jovem, enfim, para as provas que vêm aí, para o trabalho todo que virá pela frente na universidade? Mauro, para mim o desafio é anterior a esse, não é nem o modelo, porque a gente não estava conseguindo sucesso com modelo nenhum. O resultado que a gente tem do ensino médio hoje, ele é muito ruim, incluindo na escola particular, que está no mesmo balaio, né? Quando a gente olha para todo o conjunto de escolas, o resultado que nós temos aí no Enem, ele é catastrófico. Né, engloba todo mundo. Nós temos resultado em matemática e português, que é elementar e que é básico, que a gente não consegue resolver, né? As pessoas saem do final do ensino médio sem saber ler, escrever e fazer as 4 operações básicas. Então, eu acho que a questão não é nem qual é o modelo. Se fosse o modelo tradicional, só, né, a grade curricular tradicional ali, com todas as disciplinas, mais um trabalho bem feito, para mim estaria ótimo. Né? Lógico que, né, cada vez mais a gente tem que tirar o foco do conteúdo e conseguir desenvolver as competências e habilidades para que esse jovem consiga estar no mundo que a gente não sabe qual vai ser daqui a uns anos. Né? A gente não sabe, você começa numa profissão, dali a pouco aquela tua profissão deixa de existir, você tem que se adaptar, você tem que ser criativo, resiliente, pensar fora da caixa, conseguir ter 1000 habilidades para você encontrar o seu lugar ao sol, né? E aí a gente não consegue o mínimo. Então, tem uma discussão anterior, para mim, que não é nem o modelo, mas como é que a gente é efetivo no modelo que nós escolhermos. Sim, para ouvir o Cláudio Musselin, que é professor, esse assunto te diz diretamente, né, Cláudio? Porque você é professor e coordenador de ensino médio e de pré-vestibular, essa questão dos itinerários formativos, da forma como estavam propostos e da forma como estão agora e da forma como será, né, a partir do ano que vem, como é que isso implica a formação do aluno do ensino médio para aquilo que vem logo em seguida, e também olhando lá para o retrovisor, né? Considerando as falhas da educação básica, né, que também ocorreram para esses jovens. Olha, Mauro, eu tenho uma experiência muito grande em escola particular, né? Há 27 anos já que eu trabalho como professor, por acaso professor de matemática, justamente as nossas grandes e maiores dificuldades aí que a gente vê, né? A escola, o sistema particular, ele tem, assim, tentado ficar de acordo, ficar em dia o mais rápido possível com a proposta dos itinerários. Para os alunos é sempre essa surpresa, né? Você comentou, a Luciana também falou, que ninguém sabe exatamente
como que vai ser? Tem gente entrando, tem gente que está na transição, tem gente que vai fazer o novo, né? O que a gente tenta sempre com eles é falar um momento. Olha, nós estamos vivendo isso nesse ano que a gente está fazendo, a gente está adotando, está seguindo a política, aí estamos bem alinhados até com as propostas, né? Mas também já não sabemos, por exemplo, para o ano que vem, visto que essas mudanças vieram agora finalzinho de junho, se eu não me engano, começo de julho, né? Então, de Não julho. lembro a data aí, mas a gente tenta, né? O pessoal tá na medida do possível, tentando sempre estar de alinhado com as propostas aí. E para os alunos, a gente recomenda sempre assim, cara, tem coisa que você sabe que vai cair, tem coisa que é básica, e corre atrás disso daí, e no que a gente puder depois te orientar com mais detalhes em função do que vai acontecer nesse ano, a gente vai fazer com certeza. Lucas Souza, seu entendimento sobre esse tema. Reiterando o que a Luciana, o professor Cláudio tem dito, o que é muito interessante estando na escola é ver o que é projeto acontecendo, né? Então, seja, por exemplo, uma aula de projeto de vida que passa a compor essa nova estrutura do ensino médio que não existia à época, de muito provavelmente quando a gente estava na escola, então a gente passa a refletir com os alunos e com as alunas sobre qual é o meu projeto de vida, como serei eu enquanto adulto. Isso tem sido algo muito interessante, então, ver na prática estudantes refletindo sobre, seja o processo de escolha, ou primeiras escolhas, como nós falamos no processo de orientação profissional, do que vem pós-ensino médio, mas também uma reflexão de médio e longo prazo de como serei eu enquanto adulto, tem sido algo muito interessante. Então, nesse contexto do novo ensino médio, eu destacaria essa parte muito positiva do projeto de vida. Os itinerários trazem, de certa maneira, um momento de aflição, porque vem escolhas, o próprio projeto da reforma do ensino médio prevê que o estudante tenha esse momento de escolhas e autonomia, e escolher pode vir a trazer aflição sobre o que escolho, qual itinerário escolherei, mas, ao mesmo tempo, traz um poder muito interessante de poder aprofundar-se naquilo que eu tenho mais interesse. Então, estudantes têm tido essa oportunidade de aprofundamento e especialização. Então, de algum modo, é um modelo que vem sendo discutido, mas é muito interessante vê-lo acontecendo na prática. Também reforçaria o eixo estruturante de projeto de pesquisa. É muito legal ver estudantes sabendo o que é uma hipótese, o que é projeto de pesquisa desde o médio. Então, de modo geral, é bem legal o que eu tenho a falar sobre a prática desse projeto. Muito bem, vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias. Estamos no ar também pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, é canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Seguir aqui com o próximo assunto, vamos tratar com o professor Cláudio sobre o seguinte. Bom, hoje é dia 5 de agosto, né? As aulas do segundo semestre já foram retomadas no dia 1º, muitos estão voltando a partir de hoje, exatamente, né? Mas com o fim aí das férias de julho, os estudantes do ensino médio retomam a rotina escolar com um objetivo muito claro, né? Que é a preparação para enfrentar a prova do Enem e também os vestibulares, né? E esse momento é crucial para o aluno consolidar os conhecimentos, revisar os conteúdos, ajustar as estratégias de estudo com organização e planejamento. Afinal, é nesse semestre aqui, que é a fase decisiva do ano letivo, né? Nesse ponto aí, cada esforço conta para alcançar os melhores resultados. Organização e planejamento, professor, são essas as palavras da vez, as palavras da ordem? Acho que a gente tem bastante palavras quando entra em Enem, em preparação, né? Primeira coisa que eu acho que é legal a gente refrisar, que não deveria ser um sentimento de agora, de agosto, né? Mas sim, o ensino médio como um todo, ele deveria ser uma preparação e ele deveria ser, sem dúvida, muito melhor aproveitado aí pelos alunos do que naquela última reta final, naquele sprint final agora que eles estão fazendo, né? Mas, de qualquer maneira, a gente sempre orienta e incentiva os alunos a ter organização, ter disciplina,
nesse momento, ter equilíbrio nas várias áreas, né? Não só de conhecimento, mas na área de saúde, dormir bem, se alimentar bem, sabe? Não deixar o estresse tomar conta dele também. E tudo isso são recomendações que a gente passa para os alunos aí. Organização nesse final de ano é crucial, não só o Enem, né? Nós temos o Enem em novembro, mas antes do Enem já tem aí o vestibular da Unicamp também, chegando na metade de outubro, aí no dia 20, né? E os grandes vestibulares também aí, que já sucedem, né, logo nas próximas semanas. Então, eu acho que nesse segundo semestre, a gente tem praticamente 2 meses e meio, né, contando a partir de agora até a prova da Unicamp, e um pouquinho mais, 2 semanas a mais aí, se for pensar no primeiro dia do Enem. Ainda o foco, controle, mas eu acho que sem exagero. Eu acho que a gente não pode partir para o desespero, nem a gente, nem os alunos, né? Eu acho que agora as frases que não forem motivacionais para eles devem ser evitadas, né? Mas uma organização sempre é interessante, saber o que você está estudando. Tem algumas coisas que a gente já imagina, né, que são importantes aí do Enem. Eu sou professor de matemática, mas a gente sabe que o Enem foca bastante aí, né? Tem 45 questões só dessa disciplina aí, né? E matemática é uma frase que eu digo para os meus alunos, a arte de se resolver problemas. E tem muita coisa na prova do Enem nesse assunto que você precisa de raciocínio, de capacidade de ler o exercício e resolver. Não exige tanto conteúdo, né? Fora a interpretação de texto, né? Leitura também é fundamental, atualidades, até para você poder fazer a redação, a leitura te dá vocabulário, te deixa mais seguro, né? O treino. Tudo isso tem que fazer parte do dia a dia aí do aluno, nesse finalzinho aí. A maior dificuldade, professor Cláudio, em se tratando de matemática, que é a sua área, tem a ver com o português, com a língua portuguesa, porque quando você não consegue interpretar o que você está lendo, o que está sendo pedido num exercício de matemática, o problema não está na matemática, está na língua portuguesa, está na interpretação. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente sabe que tem algumas áreas, algumas questões que caem no Enem, alguns conteúdos que exigem um pouquinho, sim, de uma certa habilidade. Não vou dizer que é nada de outro mundo, porque tem bastante coisa que a gente consegue resolver aí com matemática básica, né? Tanto se fala dela, mas a leitura é fundamental e tem gente que não consegue ler, ou tem gente que no meio do parágrafo ali não conseguiu colher as informações importantes que tinham e acabam se perdendo. Então, quando chega na pergunta, o cara já não sabe mais o que ele leu, o que ele deveria ter guardado, o que ele deveria ter anotado a respeito da pergunta, né? A leitura é fundamental, a leitura é fundamental. Eu lembro do meu pai, ele sempre falava, se você quiser escrever bem, cara, leia e leia muito, né? Porque a leitura é importante para todos aí, né? Inclusive na matemática também. Agora, na matemática, qual é o terror? É a trigonometria, não? Eu não vou chamar nenhuma parte da matemática de terror, né? Mas os alunos, eles penam um pouquinho, sim, na trigonometria. Não cai tanto quanto a gente... Cai trigonometria básica, ele não aprofunda tanto, né? Mas questões também de probabilidade, a gente percebe que os alunos têm uma dificuldade, né? Quando envolve alguma coisa que tem que fazer associações com algumas funções, os alunos também, eles acabam penando um pouquinho, né? A tradução do português para a matemática, a gente percebe que gera um desconforto aí em alguns alunos. O que tem mudado, professor Cláudio, na estruturação dos vestibulares, considerando é, as mudanças nas profissões, né? Claro, as profissões mais tradicionais são sempre muito procuradas, a engenharia, o direito, a medicina, nós aqui, o jornalismo, né? Quantos querem ir para o jornalismo, enfim, para a comunicação social, mas tem as profissões tecnológicas, enfim, que cada dia vão ganhando mais espaço e vão também atraindo o público jovem, enfim, que quer ir para essas áreas. O que tem mudado na estruturação com o apagamento de muitas profissões e o surgimento de outras?
O vestibular ele é uma coisa muito dinâmica, né? A gente percebe que ele mesmo se renova a cada ano, ele se atualiza a cada ano. A gente vem sentindo, nos últimos anos uma valorização, né? Não que não tinha, tinha sim, mas uma valorização maior da interdisciplinaridade, da conversa entre disciplinas. Havia uma coisa muito separada, muito segregada. Hoje a gente percebe que já existe uma conversa maior aí entre as disciplinas, nas questões que são interdisciplinares e contextualizadas também, né? Tem muito questão, não só em matemática, mas em todas, que refletem a atualidade. A gente vê assuntos que encontra no Enem ou na Unicamp, nos grandes vestibulares, que aconteceram ao longo do ano. Então, se você não está acompanhando, provavelmente você vai vai enfrentar uma prova aí com falta de informação. Não vou nem dizer que você não vai conseguir fazer, mas essa falta de informação, essa atualidade aí, vai fazer falta, sem dúvida, na hora que você for fazer prova. Então, tá atualizado é fundamental, tá lendo é fundamental, tá acompanhando. E leitura de qualidade, claro, né? Coisa confiável de qualidade. Isso daí, acho que já mantém o cara na linha aí. Eu vou pegar aquele ponto que eu abordei com você anteriormente para falar com o Luiz Neves. Luiz, você que é escritor, enfim, o cara das letras, essa questão da interpretação do texto, da leitura, né, tão fundamental para todas as disciplinas, né, para todas as provas. Você vai desenvolver lá uma prova de história, de geografia, enfim, absolutamente tudo é leitura, é interpretação, né? Olha, Mauro, Hum. qualquer exame que você faça hoje, seja vestibular das grandes universidades brasileiras, seja o Enem, o foco é interpretação. De qualquer disciplina, tanto de humanas como de exatas. Se o indivíduo não for devidamente preparado para saber e compreender, né, a estrutura de um texto, ele não vai saber resolver questão nenhuma. Porque a maioria dos vestibulares eu tenho observado, eu tenho formação também em matemática, já ensinei em escola pública para aluno do ensino médio. Os alunos, eles têm, hoje, eu observei em sala de aula, o que se chama de concentração dispersiva. Hoje não existe mais aquela atenção concentrada, que é a base para você interpretar um texto e resolver questões complexas de matemática. Então, a mente dispersiva dos alunos, a atenção dispersiva, é predominante em sala de aula. E o professor até desanima, né, de dar uma aula nas suas turmas, porque ele não vê reciprocidade dos alunos na, na, na como é que se diz, na compreensão dos assuntos que estão sendo abordados. Sim. Vamos seguir aqui com o próximo tema, agora para conversar com o Lucas Souza, programa Gente que Fala no Ar, edição de segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Lucas, o bacharelado internacional tem se destacado como uma abordagem educacional que transforma a maneira como os estudantes se preparam para os desafios acadêmicos. E ele aposta em planejamento rigoroso, em metodologia focada no desenvolvimento integral do aluno para criar o engajamento e a colaboração entre estudantes, especialmente aqueles que se preparam para os vestibulares, para o Enem e para as provas internacionais. Como é que funciona o bacharelado internacional? O que a gente precisa saber a respeito, Lucas? Perfeito, Mauro. Muitas escolas têm se tornado bilíngues no Brasil e em outros países, e o bacharelado internacional, o IB, ele é um dos programas que ele nasceu na década de 60 e ele tem sido adotado por algumas escolas na parte que fala a parte internacional do currículo, certo? Porque hoje essas escolas elas têm de integrar a Base Nacional Comum Curricular com, neste caso, este currículo internacional. Então,
E essa integração, ela tem, traga benefícios para além das habilidades e competências da BNCC, também de forma integrada, reflexões, por exemplo, com a parte investigativa, lembrando que um dos eixos estruturantes da BNCC é o projeto de pesquisa, e com esse currículo internacional ele vem e ele estimula ainda mais isso em um outro idioma. Então, para além da fluência na língua portuguesa, o aluno, somado aos traços do bilinguismo, consegue ele fazer o processo investigativo na língua inglesa também. Então, produzindo, por exemplo, uma tese de 4.000 palavras em inglês. Da mesma maneira como o novo ensino médio, também esse currículo internacional promove a autonomia e a criticidade, né? Então, em resumo, é um aluno, uma aluna que conseguem desenvolver habilidades e competências em um contexto bilíngue. Isso impacta lá na frente porque, diante do peso que esse currículo internacional tem, de ao menos 2 anos, a carga horária estendida e tudo que é realizado, muitas universidades têm aceito, e isso é muitas vezes desconhecido, que para além do Enem tem se trabalhado com mais de uma porta. Então, por exemplo, hoje a Fundação Getúlio Vargas, a Pontifícia Universidade Católica, a FGV, a PUC, o próprio Einstein, Sírio, são instituições que têm aceito já a pontuação obtida nesse currículo internacional em substituição ao vestibular nacional. Então, o bacharelado internacional ele consegue fomentar esse processo formativo de maneira que as universidades têm feito esse reconhecimento. Para além disso, pelo fato de que nós temos de fazer esse processo de uma maneira integrada com a BNCC, também é possível ter sucesso seja no exame nacional, no Enem, seja no próprio vestibular. Então, é muito interessante que hoje, então, até retomando aquele ponto do que vem aí pela frente, de como está o formato da educação, do que é esperado lá na frente, hoje a gente trabalha com mais de uma porta. Então, é um formato bilíngue de educação que tem possibilitado aí várias vias de acesso ao ensino superior, neste caso. Qual é o perfil de estudante que tem chegado no bacharelado internacional? Muito interessante. O bacharelado internacional ele acaba exigindo bastante autonomia, porque a figura do professor, da professora orientadora do superior, que a gente vê comumente na universidade, ele é adotado também no contexto do médio. Então, essa aluna vai ter de fazer um processo investigativo, vai ter de fazer pesquisa, e aí precisa agendar com o professor, ter a figura do professor orientador, precisa ter bastante autonomia para correr atrás das tarefas que são necessárias. Então, é o perfil bastante autônomo que a gente vê acontecendo na nossa frente, e é muito feliz em ver como é um processo formativo em que esse estudante consegue ter habilidades de auto-organização, consegue se articular muito bem. Então, eu diria que é esse o perfil. O bacharelado internacional, Lucas, tem a ver com a formação de um cidadão global? Sem dúvidas, sem dúvidas. Então, o IB ele nasce na Suíça na década de 60 e ele se multiplica para mais de 5.000 escolas no mundo e objetiva construir uma cultura de paz. Então, sem dúvidas, ele fomenta essa visão global, essa visão internacional de educação, mas no nosso caso em específico, sem deixar de reconhecer a nossa raiz brasileira. Então, é uma visão de estou aqui, tenho essa visão de mundo bem formada, mas não deixo de saber o que é um Caruaru, de saber quais são os traços nossos aqui também. Quais são as áreas mais procuradas no bacharelado internacional? Isso é muito interessante porque remete à conversa do itinerário formativo, porque o itinerário formativo ele permite essa escolha ao aluno novo médio em qualquer contexto, em qualquer escola, né? O IB ele reforça essa escolha no sentido de que esse processo de escolha no sentido de que também dá margem para que os alunos se aprofundem em determinadas áreas. Então, ao menos aqui nós temos visto bastante as pessoas se aprofundarem nas artes, então é uma busca bem significativa. Mas não sei se é por ser São Paulo, também tem uma busca muito grande pelo contexto da administração, então que também é um dos eixos estruturantes do novo ensino médio, o empreendedorismo, certo? Então também é uma
um carro-chefe que tem sido buscado, e esse aprofundamento dentre a gama de opções que o bacharelado internacional oferece. Muito bom, gente. Vamos seguir aqui o próximo assunto. Vamos tratar com o Luiz sobre o seguinte: a gente está em agosto, é o mês do folclore brasileiro, mês das lendas, mitos, danças, músicas e os costumes que compõem a diversidade cultural do Brasil, né? Comemorado no dia 22, o Dia do Folclore celebra as tradições passadas de geração em geração, essenciais para a identidade nacional e que refletem a mistura das influências indígenas, africanas e europeias que formam a nossa cultura. Luiz, você é autor do livro Onde Eu Nasci Passa um Rio, é uma obra que mergulha no folclore brasileiro para retratar as comunidades ribeirinhas do Vale do Rio São Francisco. É, O folclore brasileiro está se perdendo no tempo ou não? Olha, Mauro, as tradições, principalmente lá da minha região, que é a região compreendida entre Juazeiro, Bahia e Pirapora, Minas Gerais, são o trecho de 1.350 quilômetros, que é o trecho navegável do Rio São Francisco. Desde garoto que eu me deparo com uma riqueza enorme de manifestações folclóricas e culturais no Vale do São Francisco. Nós temos os seres míticos, como o caboclo d'água, a mãe d'água, as serpentes encantadas, o vapor encantado, que sempre me chamou a atenção. O vapor encantado é um vapor que navegava no Rio São Francisco e ele só aparece à noite todo iluminado. E, de repente, ele desaparece sem nenhuma explicação plausível. Esses seres míticos existentes, todo mundo, ninguém nunca viu, mas todo mundo acredita. Entendeu? É impressionante. Nós temos também as danças, principalmente a dança de São Gonçalo. É uma dança que veio de Portugal, né? Foram os portugueses que trouxeram, e em todas as cidades ribeirinhas do Vale São Franciscano essa dança acontece, que é uma dança que ela é feita para pagar por bênçãos alcançadas. Nós temos também as carrancas do Vale do São Francisco, que é uma figura de proa que é colocada na frente, na proa dos barcos. Aquela figura antropomorfa, ela espante os maus espíritos e faça com que a viagem corra perfeitamente, sem problemas. O caboclo d'água, o nego d'água, como é conhecido em algumas cidades, ele exige que o pescador ele jogue cachaça e pedaços de fumo de rolo na água para que a pescaria seja bem sucedida. Agora, essa crendice, ela foi, com o decorrer do tempo, essas crendices, com o decorrer do tempo, elas foram desaparecendo. Hoje, um jovem, aí, 15, 20 anos de idade, ele não tem mais conhecimento dessa riqueza folclórica que imperou no Vale São Franciscano. Então, como isso foi meu primeiro contato, como essas histórias e esses mitos foi meu primeiro contato com o realismo mágico, eu procurei trazer, de alguma maneira, narrando alguns fatos que levassem a reviver essas tradições folclóricas do Rio São Francisco. Como, por exemplo, o Vapor Encantado, uma das passagens do meu livro, é justamente reativar essa lenda. Eu fiz uma narrativa trazendo essa lenda para dentro da minha narrativa. O São Francisco ele tem uma característica interessante, porque todas essas tradições culturais e folclóricas elas são passadas de geração a geração por via oral. Por via oral. E essa maneira de narrar, essa tradição oral, ela se faz presente também na minha maneira de narrar os fatos. Porque cada narrador ele tem uma maneira peculiar de contar a história que para fazer você ficar preso e atento ao que está sendo narrado.
E eu acho que eu trouxe um pouco disso para o meu romance. Sim, é uma forma. É porque, assim, o que a gente vê por todas essas lendas, enfim, crendices que você contou agora, a gente acaba entendendo pelo tamanho do Brasil, enfim, a peculiaridade de cada região, o quanto o folclore é diverso. O folclore que a gente conhece aqui em São Paulo, muitas vezes, é completamente diferente desses que você destaca aí, que você apresenta como sendo as lendas, as crendices do Vale do São Francisco, né? Enfim, então a presença dessas histórias num livro feito por você, né, ajuda a disseminar esse tipo de informação que a gente conhece em muitas partes do país, certo? Sim, eu na condição de escritor, eu me sinto quase não, eu me sinto na obrigação de trazer isso de volta, tentando reacender é, essas manifestações culturais, porque são a riqueza dessas manifestações é imensa, é imensa para não até para a formação do próprio indivíduo, Sim. valorizar aquilo que é característico de sua terra. Luiz, o Leandro, ele está no Facebook acompanhando a nossa transmissão pela rede social. Ele te pergunta, quais foram os principais desafios e descobertas também ao pesquisar o folclore aí para o seu livro, que se chama Onde Eu Nasci, Passa um Rio. Ora, a pesquisa que eu fiz para trazer para o meu livro essas manifestações culturais foi, foi eu descobri coisas que não eram muito próprias da região onde eu nasci e que me surpreenderam, né? É, eu não tinha, por exemplo, é, noção da existência desse vapor encantado, até que na minha pesquisa e lendo um romance de um escritor da cidade de Botirama, eu tomei conhecimento dessa crendice e fui a fundo pesquisando sobre essa história desse vapor encantado. E isso me maravilhou a tal ponto que me fez inserir isso na minha narrativa. E agora, para que desperte a atenção da geração mais jovem, eu acho importante as escolas difundirem essas manifestações culturais. É super importante. Se a Sim, escola não fizer isso, o aluno, por si só, ele não vai ter interesse em pesquisar sobre um assunto que ele até desconhece que existe. Agora, se houver um verdade. empenho das escolas e dos professores em difundir essa cultura, isso vai voltar a florescer. As demais perguntas aqui da nossa audiência, eu vou pedir brevidade a todos aqui nas respostas. Luciana, o Jaime também está com a gente, ele mandou aqui pelo WhatsApp, valeu, Jaime, todo dia ele participa. Ele quer saber, Luciana, qual será o papel educacional das escolas cívico-militares? Olha, as escolas cívico-militares é uma grande polêmica que a gente vê, mas na realidade todas elas têm que seguir a BNCC, né? Tanto as escolas católicas, as escolas cívico-militares, as escolas de qualquer, as escolas internacionais. O que elas diferem é o que elas passam como princípios e valores. Então ela tem, dentro do contexto dela, ela tem os seus princípios e valores e que ela gosta de fortalecer. Então, todos aqueles que comungam, que acreditam naqueles princípios e valores, podem trabalhar dentro desse, têm a oportunidade de colocar seus filhos nessa escola, assim como uma escola confessional, assim como uma escola internacional. Então, o currículo é o mesmo, todos têm, assim como o Lucas já falou, que seguiu o nosso, né, a BNCC aqui no Brasil, e que traz a diretriz de como é que você, do currículo que você tem que seguir, né? A forma como você vai abordar esse currículo, as atividades que você vai promover, o diálogo, os problemas que você vai trazer para poder trabalhar a partir desse currículo, é que vão definir um pouco a linha de trabalho de cada escola. Lucas, bem breve também a resposta. O Carlos está no Facebook, quer saber a sua avaliação sobre o atual nível do ensino público americano.
Certo. Existem, da mesma maneira como existe a Base Nacional Comum Curricular, existe lá o Common Core, né? Então, existem diretrizes lá a serem seguidas também. Então, não deixam de existir políticas que são realizadas lá. Eu dificilmente eu conseguiria avaliar, não me sinto como especialista em política pública estadunidense. O que eu acredito dizer é que hoje, como nós somos uma escola bilíngue, nós orientamos seja para cursar o superior no Brasil ou fora, o ensino superior dos Estados Unidos ainda é muito buscado. Então, esse dado eu lido diariamente com ele, que ali a gente ainda encontra instituições de ponta do ensino superior, que vão desde as mais famosas, como Harvard, MIT, mas também outras que são excelentes instituições, que desde UCLA, UC Berkeley. Então, para fins de ensino superior, os Estados Unidos ainda é uma referência, apesar de termos também estudantes indo para outros locais. Para fins de análise de como é feito o Common Core ou as diretrizes da educação básica, eu não me sinto tão especialista para poder comentar. Professor Cláudio, bem breve, 15 segundos apenas, o tempo está apertado aqui. A Natália te pergunta no Instagram: não seria benéfico para o Brasil uma expansão de cursos técnicos de nível superior? Sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa valorizar essa área também. A gente ficou muito parado na educação básica e o ensino técnico não foi dado a sua devido valor. Temos excelentes, sim, ensinos técnicos aí, mas infelizmente eu ainda acho que eles não são suficientes. Muito obrigado, gente, pelas participações de vocês nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Segunda-feira, abrimos muito bem essa semana. Vamos colocar aqui um ponto final na nossa conversa. E o agradecimento em nome de toda a nossa equipe, a Luciana Alan, cofundadora do Instituto Crescer, doutora em educação. Ela integra a Sociedade Internacional de Tecnologia Educacional e é redatora de diretrizes em tecnologias educacionais para o MEC. O Luiz Neves Castro, escritor, autor do livro Onde Eu Nasci Passa um Rio, falou com a gente de Ribeiro do Pombal, cidade lá região do Agreste da Bahia. Em Paulínia, aqui em São Paulo, o Cláudio Musselin, professor e coordenador do ensino médio e pré-vestibular no Ângulo Alante Paulínia. E o conselheiro pedagógico e de carreira do Beacon School, o Lucas Souza, pós-graduado em Educação, Orientação Educacional pela Universidade da Califórnia de Los Angeles. Um abraço para todo mundo, a gente aguarda o retorno de vocês aí muito em breve. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, ouvinte, espectador, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube, nossas retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida e também pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista.